Tá bom, gente. Então hoje eu vou falar um pouco da Grendene, que é uma empresa de calçados. Aqui tem algumas informações gerais dela. O código dela é GRND3. Setor é consumo cíclico. Subsetor tecidos, vestuário e calçados. Segmento de listagem é novo mercado. Novo mercado é o nível máximo de governança corporativa, então nisso já dá pra gente ver, já dá pra gente medir um pouco a governança da empresa. Não quer dizer que toda empresa que está listada no novo mercado tem uma governança boa, mas se já está no novo mercado é um bom indício. Aí aqui também tem mais informações. Ela tem um payout de 53%, ou seja, 53% do lucro da empresa é distribuído aos acionistas. Ela não pode distribuir mais, ela tem benefício fiscal. Eu vou falar disso mais pra frente, mas aqui já para adiantar, como a Grendene tem benefícios fiscais do governo, porque ela tem fábricas no Nordeste, então esse benefício fiscal que ela recebe, ela não pode distribuir para os acionistas, ela tem que reinvestir nela. Então, ela distribui o máximo de dividendo que ela pode. Ela só não pode distribuir 100% por causa desse benefício fiscal. O caixa líquido dela é de 18 milhões. A dívida líquida sobre EBITDA dela é 0,09. Ela sempre foi uma empresa que teve mais caixa do que dívida. Então, ela tem uma estrutura de capital bem conservadora, o que é bom pra gente, né? O beta dela é 0,73, ou seja, ela não é uma ação que oscila muito na bolsa. Se ela tivesse um beta maior que 1, ela ia oscilar mais que o Bovespa. Mas como ela tem um beta menor que 1, ela oscila menos que o Bovespa ainda. Ou seja, se o Bovespa cai 1 ponto, ela vai cair 0,73. Se o Bovespa sobe 1 ponto, ela vai subir 0,73, entendeu? É mais ou menos essa relação que é o beta. E ela tem liquidez alta. Aqui eu coloquei algumas marcas da Grendene, que é a Melissa, a Grenda, Zaxi, Ipanema, Rider. Ai, como fala isso? Acho que é Rider. Cartago e Grendene Kids. Então são marcas bem famosas, mas elas são mais focadas no público feminino. De masculino aí só, acho que Rider e Cartago, né? O resto é mais ou menos público feminino, né? Que são os famosos sapatos de plástico. Aqui tem um pouco do business dela. Pra quem não sabe, Grendene não é uma empresa de varejo. Não dá pra comparar, por exemplo, Grendene com Arezzo. Ela não tá no varejo, ela tá na confecção, ela tá na indústria. Eu comentei aqui com vocês já aqui no Instagram sobre os segmentos da bolsa de valores, que tem indústria, commodity e varejo. A Grendene tá na indústria. Ela não tá no varejo, ela produz os sapatos. Ela não vende eles, ela vende pros varejistas. Mas ela produz, então a margem dela é um pouco maior do que empresas puramente de varejo, o que eu acho bom. Então ela confecciona sapatos feitos principalmente de látex, que é plástico. Dá pra ver, Melissa, tudo plástico, Ipanema, tudo plástico. Ela tem 60 mil pontos de venda fora do país e 65 mil pontos de vendas no mercado brasileiro. Então ela é uma empresa dolarizada que tem receita em dólar. E ela tem 11 fábricas de calçados. Aqui vai mostrar um pouco onde são essas fábricas. Aqui é onde são as fábricas. Como eu falei antes, ela tem no Nordeste fábricas, que é por isso que ela tem os benefícios fiscais. Tem no Rio Grande do Sul também. E são nessas regiões aí que tá marcada no mapa. Fortaleza... eu não consigo enxergar, mas ela tem principalmente na região sul e nordeste. Aqui tem a porcentagem da receita dela no mercado interno e no mercado externo. Deu uma diminuída. Uns tempos para trás ela tinha 40% da receita no mercado externo e 60% no mercado interno, mas aí deu uma diminuída. Hoje, nesse último trimestre, tá 23,6% da receita dela
é do mercado externo apenas. Ela diminuiu um pouco, porque no mercado externo também tem muito mais concorrentes do que aqui no Brasil. Aqui tem o custo dos produtos vendidos, que ela deu uma diminuída do trimestre de 2000 do primeiro trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, ela deu uma diminuída. Tava lá no RI dela que era por causa da mão de obra, ela aumentou a eficiência da mão de obra dela, talvez em maquinário, substituiu mão de obra humana por máquinas. Aqui tem o lucro líquido dela nesse primeiro trimestre, deu uma boa caída, mas é por causa que, como a maioria das lojas ficaram fechadas, né, na quarentena, as lojas não vendiam muitos sapatos, e então as lojas também não compravam da Grendene mais sapatos. Então isso fez com que houvesse uma queda no lucro líquido dela, mas mesmo assim é um lucro líquido, 18% de lucro líquido é uma boa porcentagem de lucro. Aqui tem o EBITDA dela, o EBITDA dela até aumentou um pouco, então quer dizer que de 15,2% foi para 16,3%. Então quer dizer que operacionalmente a empresa tá mais eficiente. A receita líquida dela, primeiro trimestre de 2019, tinha 423 milhões, primeiro trimestre de 2020, 332 milhões. Teve uma queda também, mas não é muito significativo. Os investimentos dela. No primeiro trimestre de 2019, ela colocou 10 milhões em investimentos. Falei ao contrário. Primeiro trimestre de 2019, ela teve 14,6 milhões de reais investidos em investimentos. E primeiro trimestre de 2020 teve uma queda, tá em 10 milhões. E ela investiu na manutenção de prédios industriais e instalações e aquisição de novos equipamentos para o Parque Fabril. Ela não tá investindo em expansão, ela não quer expandir, ela só quer manter as operações dela. Mesmo ela tendo caixa suficiente para expandir, porque ela tem muito caixa, a Grendene é uma small cap, acho que, se eu não me engano, ela vale 7 bilhões e 2 bilhões é caixa. Então ela tem muito caixa, mas ela não tá expandindo muito. Quer dizer, ela não tá expandindo, ela só tá mantendo suas operações, porque ela não utiliza ainda toda a capacidade do Parque Fabril dela. Ela pode produzir mais ainda, mas ela não produz, talvez por uma questão de demanda. Aí tem um pouco da geração de caixa, empréstimos e financiamentos, que é o que tá em vermelhinho embaixo. O caixa líquido dela, que aí dá pra ver que tá em 2 bilhões. E é isso, tá vendo que o caixa dela é bem constante em 2 milhões. Ela não tem uma estrutura bem sólida, assim. Com certeza ela vai passar por essa crise da quarentena, né? Porque ela tem muito caixa. E ela tentou adquirir a Alpargatas em 2017, eu não lembro o ano. Mas aí a Itaúsa acabou que comprou a Alpargata e ela não comprou, né? Aí tem as despesas dela. Aumentou um pouquinho de 24,2%, foi para 25% das despesas dela com vendas. Despesas de publicidade e propaganda se manteve constante entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Aqui tem uma DRE dela. Tá bem pequenininho de ver, mas aqui dá pra ver que o EBITDA dela, o resultado aqui, a última linha, aumentou a variação dele em 11,9%. Tá, falar um pouco agora das forças de porta. A primeira é grau de rivalidade entre os concorrentes, eu coloquei mais ou menos porque o setor de indústria de calçados não tem muita rivalidade, igual o de varejo. O de varejo tem alta rivalidade entre os concorrentes, mas o de indústria não tem muita rivalidade. Ameaça de novos concorrentes. Eu coloquei que é muito difícil, né, entrar novos concorrentes,
porque a Grendene é uma indústria, né? Então, o segmento dela é um segmento extensivo em capital. Precisa de investimento inicial meio alto, né? Para você construir uma indústria, começar a produzir sapatos. Não é uma coisa fácil de montar, que da noite pro dia vai surgir outra Grendene, assim, para competir com ela. Não vai surgir. Poder de negociação com os clientes. Eu coloquei que ela tem, porque ela tem. Os clientes dela são os varejistas, né? Então, ela deve ter muitos. É bem pulverizado. Ela tem vários clientes, várias lojas de calçados que ela fornece os seus calçados. Poder de negociação com os fornecedores. A matéria-prima da Grendene é o látex, né? Que é o plástico. Então, é uma commodity. Então, ela tem poder de negociação com eles favorável, né? Porque é uma commodity, como eu já falei. Quanto menos diferenciado é o produto do fornecedor, mais poder de negociação a empresa tem. E ela tem uma fábrica de látex também. Então, ela também produz a sua própria matéria-prima. E ameaça de produtos substitutos. Eu coloquei mais ou menos. Porque ninguém vai começar a andar descalço, né? Todo mundo tem que comprar sapato, mas tem outras marcas de calçados também. Talvez a pessoa não gosta de sapato de plástico, talvez a pessoa gosta mais de andar de tênis. Tem isso também. E como os principais clientes dela são os varejistas vão comprar conforme a demanda deles. Se o povo quer os sapatos da Grendene, ele vai pedir mais sapato da Grendene. Se o povo não quer muito sapato da Grendene, não vai mais pedir muito. Matriz SWOT, eu coloquei aqui agora as forças. Ela tem margem EBITDA alta, estrutura de capital robusta, porque ela tem muito caixa. Então, se aparecer alguma oportunidade para ela, igual apareceu da Alpargatas, ela tem condições de investir naquilo. Tem marcas fortes e reconhecidas. Melissa é uma marca bem reconhecida. A Rider também. Fraqueza, eu coloquei controle familiar. Porque a gestão da Grendene é uma família lá. Se colocar lá no site do Fundamentei, dá pra ver lá que todo mundo tem o sobrenome Grendene. Então é uma família que tá na governança da empresa. Oportunidades, dá para ela crescer no mercado externo e no mercado interno, porque ela, igual eu falei antes, ela não tá investindo em expansão, mas ela consegue investir em expansão porque ela tem um caixa muito alto. Ameaças, essa é uma ameaça bem significativa da isenção do benefício fiscal. Como ela tem, né, esse benefício fiscal do governo, algum dos motivos dela ter muito caixa é por causa desse benefício fiscal. Porque ela não pode distribuir na forma de dividendos o benefício fiscal, ela tem que guardar para ela, reinvestir nela mesma. Então, se por alguma coisa acontecer e o governo não pagar mais esse benefício fiscal, a gente não sabe muito como vai ficar a situação da Grendene. E tem a competição no mercado internacional, que como eu falei antes, ela tinha antes 40% da receita no mercado internacional e agora a receita está em 26%, mais ou menos. Ui! Caiu o celular. Voltou. Então, o resumo aqui. O controle dela é familiar. Os calçados são focados mais no público feminino. Ela tem marcas reconhecidas, tem atuação internacional, então é uma forma de dolarizar a sua carteira. Um dos pontos negativos é o benefício fiscal. A gente não sabe como a empresa vai estar se assumir esse benefício, se não tiver mais esse benefício fiscal. E tem concorrentes internacionais. Mas, por outro lado, ela tem um caixa muito robusto, ela consegue investir em expansão, comprar concorrentes se for necessário. E é o que eu falei antes, ela tá na parte do segmento de indústria, que não é tão pulverizado igual o varejo.
e o segmento de indústria, é mais difícil de entrar novos concorrentes para competir com a Grendene. Então, isso é uma parte que eu acho bem forte da empresa. E o risco realmente é o benefício fiscal.